Biologia, terceiro ano, unidade 1, trilha 1, Cadernos de apoio à aprendizagem. Gravação de Renato Yoshikawa para uso exclusivo da pessoa com deficiência, não podendo ser comercializada conforme Lei 9610/98. Cidade do São Salvador, Bahia, 5 de abril de 2021. Trilha 1. Tema: Genética e Biotecnologia. Subtítulo 1. Ponto de encontro. Este conteúdo aborda a genética molecular com ênfase na manipulação do DNA. Observação: DNA se escreve com as 3 letras maiúsculas. Existe na atualidade uma crescente linha de pesquisas e de utilizações neste campo, que vão desde a produção de alimentos geneticamente modificados aos processos de terapia gênica. Todo o mecanismo da biotecnologia se baseia nos conhecimentos prévios sobre a estrutura e funcionamento das moléculas de DNA e RNA, bem como de sua manipulação. Observação: RNA também se escreve com as 3 letras maiúsculas. É uma área que promete muitos avanços importantes na ciência, principalmente voltada ao bem-estar humano. Subtítulo 2: Botando o pé na estrada. Você já parou para pensar sobre o fato de como as nossas características, como exemplo, a cor de nossos olhos, é determinada? Pois é, isto é bem interessante e tem conexão com a forma como o DNA se expressa. E você também já pensou como os cientistas conseguem interpretar essa linguagem do corpo e conseguir produzir clones ou conseguem construir organismos geneticamente modificados? Se o assunto lhe chamou a atenção, vamos realizar um excelente passeio por esta trilha do conhecimento. Para caminhar na trilha comigo, anote suas respostas e reflexões no diário de bordo, entre parênteses, caderno. Subtítulo 3: Lendo as paisagens da trilha. Analise a descrição da imagem a seguir. Desenho colorido feito em computador que mostra o interior do núcleo, com operários carregando pedaço de DNA no sentido de 2 colegas que trabalham em um trecho do RNA mensageiro. Em uma placa similar às de trânsito, está escrito transcrição. 8 trabalhadores, com capacetes de proteção, seguem na divisa entre núcleo e citoplasma. Fora do núcleo, no citoplasma, onde há uma placa com a palavra tradução, 2 homens também trabalham próximos a algumas moléculas de RNA transportador. 2 delas ligam-se ao RNA ribossômico, que está por sua vez ligado ao RNA mensageiro. Uma das moléculas de RNA transportador solta-se e, acima dela, há uma sequência de 4 esferas azuis. Dentro de cada esfera há uma sigla de 3 letras. Fim da descrição. Disponível em www.proenem.com.br. Que tipo de mensagem a imagem lhe transmite? Te conduz a alguma reflexão? Existem alguns elementos que você consegue associar com a biologia? Os pequenos homens representam as incansáveis moléculas enzimáticas, capazes de processar as nossas múltiplas reações biológicas. Mas elas estão trabalhando em uma, entre aspas, obra específica, que corresponde à produção de proteínas no corpo, ou seja, a expressão dos nossos genes. Subtítulo 4: Explorando a trilha. Vamos continuar a trilha com a análise e interpretação de algumas informações. Texto 1. Título: DNA e síntese proteica. Parágrafo: o DNA de um organismo pode ser compreendido como a união entre pequenas porções que codificam suas características, abre parênteses, regiões gênicas, fecha parênteses, e grandes porções que apresentam papel estrutural no funcionamento dos genes, abre parênteses,
regiões intergênicas, fecha parênteses. Estes pequenos trechos, conhecidos como genes, são responsáveis pela síntese de moléculas de RNA através da transcrição. Estes RNA, então, serão integrados na síntese de uma proteína durante a etapa de tradução. Parágrafo. Transcrição gênica. Travessão. Durante a transcrição, não empregamos todo o DNA, mas apenas os genes. Neste processo, um complexo enzimático acessa a dupla fita de DNA e a desnatura. Neste momento, abre-se a possibilidade de pareamento entre as bases nitrogenadas que formam um dado gene e aquelas que constituem os nucleotídeos livres no núcleo de uma célula eucariótica. Os pareamentos que ocorrem na replicação são muito simples. Dois pontos. Citocinas, entre parênteses, C maiúsculo, se pareiam a guaninas, entre parênteses, G maiúsculo, enquanto timinas, entre parênteses, T maiúsculo, se pareiam com a uracila, entre parênteses, U maiúsculo. Descrição da imagem. Esquema colorido feito em computador. Na parte de cima está representada, numa linha horizontal, uma sequência de DNA, mostrando 11 letras maiúsculas. As 5 primeiras são G, T, 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 A. Na parte de baixo, outra sequência de letras maiúsculas representa o RNA, em paralelo com a sequência de cima. As 5 primeiras letras do RNA são C, A, A, U. A letra U aparece somente no RNA. Traços azuis ligam G com C. Já traços vermelhos ligam T com A. Em destaque estão as ligações de A com U. Fim da descrição. Uma vez que o gene tenha sido transcrito, o complexo se desfaz, o RNA sintetizado se desconecta do DNA e a dupla fita é refeita. Descrição da imagem. Desenho colorido feito em computador. 2 sequências de DNA, representadas ao longo de um eixo na horizontal, da esquerda para a direita. O DNA assemelha-se a 2 fitas paralelas enroladas, lembrando uma escada helicoidal, ou seja, em espiral. Uma fita é azul e a outra rosa. Partindo da ponta esquerda do desenho de DNA, há um trecho em que as 2 fitas se afastam, formando grande espaço entre elas. Na fita azul está ligada a RNA polimerase. Por sua vez, a RNA polimerase liga-se ao RNA transcrito, que está alinhado em paralelo a um trecho da fita azul de DNA. Uma flecha indica o sentido da transcrição, para a esquerda. Continuando pelo esquema, indo para sua ponta à direita, as 2 fitas de DNA voltam a se aproximar, como era na outra extremidade do DNA, descrita logo no início. De certo modo, o distanciamento entre as 2 fitas de DNA lembra a abertura de um zíper. Fim da descrição. Os RNA sintetizados na transcrição podem ser de 3 tipos diferentes: RNA ribossomal, abre parênteses, RNA-R, com o último R minúsculo, fecha parênteses, RNA transportador, abre parênteses, RNA-T, com o T minúsculo, fecha parênteses, e RNA mensageiro, abre parênteses, RNA-M, com M minúsculo, fecha parênteses. Parágrafo. Tradução gênica. Travessão. A atividade dos 3 tipos de RNA no citoplasma possibilita a síntese de uma proteína. Neste processo, após a formação dos ribossomos, pela interação entre moléculas de RNA-R e proteínas ribossomais, ocorre sua ligação a uma molécula de RNA-M e, por fim, o carregamento de aminoácidos por moléculas de RNA-T até o ribossomo encerrar o processo.
Um RNA-M possui algumas dezenas de nucleotídeos. Podemos entendê-lo como uma série de trincas de bases nitrogenadas. Cada uma destas trincas corresponde a um códon, soletrando C, O com acento agudo, D, O, N. A maioria dos códons corresponde a um RNA-T com aminoácidos específicos, mas há também códons que sinalizam o final da tradução e um códon que indica o local onde ela deve ser iniciada. Como o RNA-M indica a posição em que os aminoácidos que constituirão a proteína devem ser inseridos, ele precisa interagir com o RNA-T. Assim, cada códon do RNA-M corresponde a uma trinca do RNA-T, chamada de anticódon. A figura a seguir mostra, de forma reduzida, o pareamento entre códons de um RNA mensageiro e anticódons de moléculas de RNA transportador com seus aminoácidos. Note que o códon exemplificado AUG se pareia ao anticódon UAC em um RNA transportador que carrega um aminoácido metionina, entre parênteses, MET, todas as letras em minúsculas. Fim do texto. Descrição da imagem. Desenho colorido feito em computador, com 6 etapas. Etapa 1. A menor subunidade do ribossomo está ligada a um códon de iniciação que é formado por 3 letras, A, U, G. Etapa 2. Na subunidade maior do ribossomo, um anticódon, composto por U, A, C, carregando um aminoácido pintado de verde, liga-se ao códon. Etapa 3. Com a chegada de um anticódon contendo outro aminoácido laranja, forma-se uma ligação peptídica entre os dois aminoácidos. Etapa 4. Os dois anticódons deslocam-se juntos para a esquerda e, ao mesmo tempo, outro anticódon se prende ao lugar vazio que ficou no ribossomo, trazendo mais um aminoácido diferente, pintado de azul. Etapa 5. Um anticódon de finalização acopla-se ao conjunto de códons. Etapa 6. Os aminoácidos, reunidos em uma sequência, como se formassem um cordão de contas, são liberados do ribossomo, que também se desprende do RNA mensageiro. Fim da descrição. Ainda na trilha, vamos explorar a biotecnologia? Texto 2. Título: Biotecnologia. Parágrafo. As biotecnologias, em seu sentido mais amplo, compreendem a manipulação de micro-organismos, plantas e animais, com vistas à obtenção de processos e produtos de interesse para a sociedade. A rigor, as biotecnologias não são novas, mas sim usam novas ferramentas tecnológicas, baseadas no conhecimento científico, e que hoje são empregadas nas diferentes disciplinas científicas da área biológica, como a genética, a bioquímica, a entomologia e a fisiologia, entre outras. Parágrafo. Há mais de 5.000 anos, a espécie humana vem utilizando biotecnologias, notadamente as fermentações, para a produção de alimentos e bebidas, como pão e vinho. A cultura de tecidos e células foi estabelecida em meados do século passado e por meio dela são produzidas no mundo milhões de mudas por ano de plantas clonais para uso agrícola, com impactos benéficos em termos de conservação de germoplasma, fixação de ganhos genéticos e diminuição do uso de agrotóxicos. Parágrafo.
Desde então, outras biotecnologias foram desenvolvidas, sendo as mais importantes, dois pontos. Item 1. Marcadores moleculares, que permitem a análise da diversidade genética e os testes de paternidade. Item 2. Engenharia genética, também chamada de tecnologia do DNA recombinante, que possibilita a obtenção de transgênicos, denominação ampla dada aos organismos geneticamente modificados, OGMs. Item 3. Sequenciamento de DNA, que permite o conhecimento do genoma dos organismos e sua aplicação no melhoramento genético. Item 4. Clonagem de animais. E item 5. Células-tronco. Parágrafo. O termo biotecnologia, em sentido estrito, tem sido utilizado para referir-se às técnicas modernas de biologia molecular e celular, incluindo a engenharia genética. Atualmente, de todas as biotecnologias, a engenharia genética e a clonagem são as que causam maior perplexidade à população, particularmente pelos seus potenciais efeitos adversos à saúde humana e ao meio ambiente e suas implicações éticas. Fim do texto. Disponível em mma.gov.br. Agora que você já explorou o tema, procure associar as relações que existem entre o funcionamento do DNA e a biotecnologia. Não deixe de registrar em seu caderno. Subtítulo 5. Resolvendo desafios da trilha. Agora que já teve as primeiras informações sobre o funcionamento do DNA e a biotecnologia, vamos investigar a situação a seguir. Trecho de texto sem título. O mecanismo de transcrição que ocorre em procariontes não é igual ao que ocorre em eucariontes. Os organismos eucariontes possuem uma capacidade especial em relação a seus RNA mensageiros. Após a transcrição, ainda no núcleo, estes RNA podem sofrer edições moleculares, que retiram partes que não importam na síntese da proteína de interesse. Este processo é comumente referenciado pelo seu nome em inglês como splicing, soletrando S-P-L-I-C-I-N-G. Fim do trecho. Item 1. Com base no texto, você consegue elencar alguns pontos importantes que diferenciam este processo em procariontes e eucariontes? Sim ou não? Se sua resposta for não, o que acha que está faltando? Subtítulo 6. A trilha é sua. Coloque a mão na massa. Trecho de texto sem título. As bactérias não apresentam núcleo. Desta forma, o DNA fica espalhado no citoplasma da célula. A região que abriga o material genético é chamada nucleoide. Além desse DNA, há pequenos DNAs circulares, denominados plasmídeos. E são nessas regiões que se encontram os genes de resistência aos antibióticos e que são transferidos para outra bactéria através da conjugação. Fim do trecho. 1. Após a leitura deste trecho de texto, consegue responder à pergunta anterior de forma mais adequada? Agora procure relacionar o funcionamento dos genes, seja em células procariontes ou eucariontes, com a biotecnologia. Vamos continuar a análise da ação das biomoléculas. Texto 3. Título: Enzimas de restrição. Dois pontos. As tesouras moleculares. Descrição da imagem. Esquema feito em computador mostrando ECO R1 e RIND 3. Soletrando H maiúsculo I N D 3. Em um trecho de 6 bases G, A, T, C, C, uma atuação da ECO R1 está entre G e A.
Este local é um ponto de clivagem. Já a RIND3, em outro trecho de 6 bases, A, G, C, T, T, tem um ponto de clivagem entre A e A. Fim da descrição. A partir da década de 1970, ficou mais fácil analisar a molécula de DNA com o isolamento das enzimas de restrição. Estas enzimas são endonucleases, ou seja, no interior, abre parênteses, daí o prefixo endo, dentro, fecha parênteses, das moléculas de DNA, cortando-as em locais bem definidos. São enzimas produzidas normalmente por bactérias e que possuem a propriedade de defendê-las de vírus invasores. Essas substâncias picotam a molécula de DNA, sempre em determinados pontos, levando à produção de fragmentos contendo pontas adesivas, que podem se ligar a outras pontas de moléculas de DNA que tenham sido cortadas com a mesma enzima. Fim do texto. Agora, vamos colocar no papel algumas informações e, para isso, utilize os questionamentos a seguir. 1. Qual a importância de conhecer a estrutura e funcionamento do DNA para se produzir tecnologia biológica? 2. Qual etapa da síntese proteica julga ser mais importante para auxiliar na compreensão do desenvolvimento de biotecnologias? Explique. 3. Como a descoberta das endonucleases ajudou no desenvolvimento da engenharia genética? Subtítulo 7. A trilha na minha vida. Vamos analisar mais detalhadamente o processo de transcrição em eucariontes. Texto 4. Título: Transcrição em eucariontes. Parágrafo. Um RNA mensageiro pode ser compreendido como uma fita simples, que apresenta dois tipos de regiões. Algumas destas porções, entre parênteses, exons, soletrando E com acento agudo, X, O, N, S, permanecerão no RNA mensageiro após sua edição, enquanto outras, entre parênteses, introns, serão eliminadas. Os exons e introns não são sempre os mesmos, o que aumenta a variabilidade de proteínas que pode ser sintetizada a partir de um único gene, elevando o número de características que podem ser controlados por uma célula eucarionte. A figura a seguir exemplifica um processo de splicing. Neste caso, o pré-RNA mensageiro, abre parênteses, antes da edição, fecha parênteses, apresenta dois exons e um intron. Com o auxílio de um complexo de proteínas referenciadas como proteínas U, o intron é retirado e os dois exons são unidos, formando o RNA mensageiro maduro, que será exportado ao citoplasma. Fim do texto. Descrição da imagem. Esquema feito em computador mostrando uma sequência horizontal que começa no número 5' à esquerda e termina no 3' à direita. A sequência inicia-se com o exon 1 e, ao lado dele, está ligado um intron. Por fim, já na extremidade à direita, está o exon 2. Uma flecha apontando para baixo indica que todo este conjunto sofre um tipo de dobra, em que a ponta esquerda da sequência se aproxima da ponta direita. Assim, os exons ficam próximos, um sobre o outro. Outra flecha para baixo sinaliza que os exons ficaram unidos lado a lado, sem aquele intron, que não mais está representado. Fim da descrição. Agora, utilizando os conhecimentos que adquiriu, relacione este splicing com o mecanismo de ação das endonucleases. Crie uma pequena tabela identificando alguns tipos de produtos biotecnológicos,
como clonagem ou terapia gênica, além de outros, e descreva algumas de suas características. Realize uma análise e verifique se algum destes, abre aspas, produtos tecnológicos, fecha aspas, tem relação com o seu cotidiano. Caso encontre alguma relação, descreva como isso acontece. Subtítulo 8. Proposta de intervenção social. Atualmente, existem muitos projetos biotecnológicos, como a clonagem de organismos, a produção de alimentos geneticamente modificados ou a terapia gênica. Contudo, muito se tem falado sobre a produção de alimentos transgênicos, ou seja, geneticamente modificados, que prometem melhorar a qualidade do alimento, como, por exemplo, o aumento da produção de vitaminas, a diminuição de gorduras trans ou aumentar a capacidade de absorção do nutriente. Mas, apesar de todas essas promessas da tecnologia, a sociedade ainda mantém-se distante do consumo deste tipo de alimento. O principal argumento é de que podem provocar algum tipo de mal ao organismo. Agora é com você. Organize algumas informações que são favoráveis ao consumo deste tipo de alimento e outras que não sejam favoráveis ao consumo. Organize essas informações na forma de uma tabela e no tempo de sala. Apresente-a para seus colegas e discuta sobre o seu aprendizado. A melhor forma de evitar erros é através do conhecimento. Torne-se um disseminador destas informações. Subtítulo 9. Autoavaliação. Finalizando nossas atividades, está na hora de organizar todo o conhecimento que obteve até aqui. Para tanto, você vai colocar em seu diário, de forma organizada, cada um dos questionamentos feitos ao longo desta trilha, para que, ao final, possa ter uma visão mais completa sobre biotecnologias e suas bases moleculares. Fim da gravação.